Deus não tem nada que você vai fazer para agradá-lo que vai fazer ele mudar de opinião. Mas, certamente, a tua fé, tua adoração, tua entrega fará Deus fazer grandes coisas. Deus não está, Deus não está procurando seu trabalho, Deus está procurando o teu coração. Amém? Então vamos lá, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como o sol nascente. A sua vinda é certa e ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Uau! Esse texto já me deixa empolgado, porque a sua vinda é certa. Você aguarda a volta do papai, porque infelizmente temos cristãos que, e não é um nem outro, são muitos, que eles não estão aguardando a volta de Jesus. Eles vivem como se Jesus não fosse voltar. Eles vivem como se não houvesse isso. O cristianismo sem ressurreição e sem volta de Cristo não é cristianismo. Então, eu sei que todo mundo ama a vida e deve de amar, mas nunca ame nada, nem a vida, mais do que a Jesus. Porque certamente ele voltará. E eu quero estar com ele quando ele voltar. Espero que você também. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O poder de conhecer a Deus, o poder de saber quem ele é, o poder de se relacionar com ele em intimidade, o poder de desvendar seus mistérios, o poder de adquirir conhecimento e sabedoria dele. Tudo isso está incluso dentro da palavra conheçamos, ou conhecer a Deus. O conhecer a Deus, ele precisa partir da premissa do que significa conhecer a Deus. A palavra no grego para conhecer a Deus, ou conhecer, é agnose, ou gnós, né? Não é agnose, é gnosco. E quando vai falar conhecer, conheçamos, como em Efésios diz que nós tenhamos sabedoria e revelação para que conheçamos Deus. Então, ali vai estar falando a palavra o grega gnoskos, né? Gnosco, que significa, entre os seus significados, relação sexual. A mesma coisa, a palavra grega, que é iada, a palavra hebraica, quer dizer que é iada, também tem vários significados, mas o primeiro significado dela é relação sexual. Quando você olha para a Bíblia e vê a primeira vez que aparece a palavra conhecer, essa dentro da teologia é o princípio da primeira menção. A primeira menção nas escrituras de algum tema, ela aponta para o princípio daquele tema. Então, se você quer entender sobre conhecer, você precisa ver a primeira vez que a palavra apareceu na Bíblia e você vai descobrir que há um princípio, não é que aquilo sempre vai significar isso, mas há um princípio sobre aquilo. E o princípio da palavra conhecer, ela se dá bem em Gênesis, quando diz assim, e Adão conheceu Eva. Conheceu a Iada. Então, Adão, Iada, Eva. Adão, Iada, Eva, Adão teve relações com Eva. Então, a palavra conhecer, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela aponta para intimidade a níveis sexuais. E antes que você se endemone e ache que eu estou falando que você vai ter relação sexual com Deus, não é isso. Você precisa entender as alegorias do que Deus está propondo quando ele está tratando um tema. As escrituras, muitas das vezes, elas não deixam claros no sentido de um gramatical, um português gramatical correto que na cultura que você entende. Não. Dentro da cultura judaica, as alegorias são muito fortes. Deus sempre se revelou nas escrituras por alegorias. E as formas que Deus fala, ele utiliza de linguagem de símbolos, sinais, figuras e tipos para que você conheça e entenda um assunto. E quando se fala em relação sexual, ainda que sim, aponta-se para a relação sexual, também está apontando para níveis de intimidade e está apontando para tipos de relacionamento que você pode ter com Deus.
Não há nada mais íntimo que a relação sexual. É o único lugar que você se torna um. Só que eu não irei falar sobre isso hoje. Provavelmente vou falar sexta. Porque Iada e Gnósticos começa aqui, mas ela carrega 5 faces. 5, você quer colocar 5 faces, você pode colocar, se você anota alguma coisa, se você não anota nada, não coloca nada. Mas se você anotar algo nos devocionais, que devocional normalmente você faz anotando, medita depois, são 5 camadas, 5 fases, são 5 revelações de níveis de intimidade. Então, poderíamos dizer que são 5 níveis de intimidade que você alcança em Deus, que você pode chegar a Deus. Ainda que, convenhamos, nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus e não conheceremos tudo. Porque tudo aquilo que conhecemos na totalidade se torna objeto de controle. Deixa eu te explicar. Você não conhecia o celular, mas você comprou um celular. Então você adquiriu a capacidade de mexer no celular e você aprendeu os mistérios do celular. E chega uma hora que você pega o celular, você já sabe tudo que ele faz. Você não sabia dirigir, então você adquiriu conhecimento. E chega uma hora que você não pega, Dona Rose, todas as vezes que você entra no carro, você fica mexendo, olhando, aqui é embreagem, aqui é câmbio. Por que você só chega, liga e sai? Porque você adquiriu conhecimento, eu aprendi. Você aprendeu. Então, quando você aprendeu tudo sobre o carro, ainda que não saiba tudo, você domina. Então, por que os teólogos, não todos, mas a maioria, muitos são ateus? Porque eles chegam num ponto que eles acham que conhecem tanto, que acham que dominam Deus. E querem determinar até como Deus faz as coisas. E isso é um erro perigosíssimo. Por quê? Ninguém vai conhecer Deus na totalidade. Exceto que você pode provar ele, e vai acontecer isso na totalidade um dia. Mas conhecer, não. Porque um dia, se você conhecer, você pode dominar. E Deus não é dominado por ninguém. Deus é Deus. E ainda que tenhamos 1000 eternidades, nós ainda não conheceremos. Os anjos, nesse exato momento, estão ao redor dele. Os 24 anciões estão ali. E todas as vezes que ele se movimenta, uau, os anjos dizem, uau! A cada novo movimento, a cada nova revelação, a cada vez que Cristo se movimenta, os anjos dizem, uau! E não sou eu quem digo, é a tua palavra, a santa palavra, que diz que eles estão dia e noite dizendo santo, santo. E a expressão santo ali não é só uma adoração que quer dizer assim, como ele é belo, como ele é maravilhoso. Não, é santo no sentido de isso que ele fez é obra de um santo. Isso que ele se movimentou é um espanto. Então os anjos estão espantados a eternidades olhando para ele. Os anciões, quando veem ele se mover, removem suas coroas. Eles dobram sua mente. Tirar a coroa é estampar para receber. Eles estão dizendo, eu me submeto a essa nova revelação. Os 24 anciões se prostram e os anjos adoram. E eu quero te dizer, nós iremos passar a eternidade dizendo santo. Porque a cada vez que ele se movimentar, nós iremos olhar para ele e vamos dizer, uau! Então não pense que há como conhecer a Bíblia na totalidade, conhecer Deus, nem tente, você vai fracassar. Mas há como você adquirir níveis profundos de conhecimento, a ponto de conhecer mistérios dele, mistérios que podem ser revelados. Bom, nós vamos aprender nesses dias a mergulhar dentro das profundezas do Abba e adquirir pelo Espírito Santo revelações profundas, conforme está em 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito nos conta os mistérios de Deus e que nós temos a mente de Cristo. Não é que teremos, nós temos, só não usamos. Nós deixamos a mente de Cristo de lado para usar da Liz, para usar do Elias, para usar da Cristina, para usar da minha. E não adianta, nós precisamos usar a mente de Cristo para total compreensão das coisas. Porém, não irei falar sobre isso também.
Vamos para o nível 1 do Yada. São quantos níveis? 5 níveis. E nós vamos para o nível 1, né? Tanto para Yada ou gnósticos, grego ou hebraico, eles carregam poderosos níveis de profundidade. O nível 1 tá a primeira, né? Vamos falar sobre um dos primeiros níveis, que é conhecer algo detalhadamente. Como um detetive busca algo. Sabe, detalhadamente eu vou buscar o detetive está procurando uma prova. Já viu aqueles filmes de detetive? Que passa o pozinho e joga laser e até achar, achei a digital. E essa digital vai apontar para alguém que provavelmente praticou aquele crime. Então, o nível 1 é procurar até achar. Eu vou bater até que possa se abrir, eu vou buscar até que possa se achar. Uau! É ir a Deus, seja em orações, cânticos, na sua santa palavra. É estar com Ele analisando até que uma revelação salte. É o nível 1, onde você procura detalhadamente. Alguém aqui já brincou naqueles brinquedos? Isso tem todo o tempo no Instagram, né? na internet, que é procure 5 animais nessa foto. Já viu isso? Aí é uma foto que não tem nada. Aí outras é assim, procure como é que é? Procure um leão aqui nessa foto. Procure 5 erros. Procure 5 erros, entendeu? Aí você fica ali analisando. E tem uns que você olha para a direita, para a esquerda, para cima, você não vê. Já notou isso? Só que, de repente, você insiste e você consegue achar. Aí a minha pergunta é, quando você vai de novo nessa mesma brincadeira, tem graça? Por quê? Você já sabe aonde está. Uau! Esse é o nível 1. É quando, como um detetive, você procura coisas em Deus até encontrar. E depois que você encontra, você já sabe como chegar. Existe um caminho para o Santo dos Santos, existe um caminho para lugares celestiais, existem caminhos para que você tenha revelações de Deus e portas que vão se abrir, que por enquanto parece que está obscuro, mas talvez esteja diante dos teus olhos. É que você não prossegue em conhecer. Você espera alguém falar, você não busca. E a gente precisa buscar como um detetive busca. É apalpar Deus, é chegar e não pegar a Bíblia, por exemplo, e ler um texto só e ler a Bíblia de capa a capa, como se fosse um livro. Não, não, é parar ali, é se alimentar daquilo. Não é só chegar, Senhor, meu Deus, abençoa a comida, amém. Senhor, meu Deus, abençoa a saída dos meus filhos, amém. Senhor, meu Deus, eu quero dormir bem essa noite, amém. Não é isso. É ter intimidade, é apalpar, é procurar coisas em Deus, é ter perguntas, e às vezes que você não obter resposta imediata, insista, tá ali. Eu lembro que uma vez eu falei sobre isso numa manhã, e coloquei um exercício do procure o panda. Acha o panda. Então tinha um monte de bichinho, um monte de coisa preto e branco, preto e branco, preto e branco. E aí eu disse, procura o panda. Aí todo mundo, ninguém sabia. Deu o que fazer, ninguém achava. Aí eu peguei e disse, tá aqui, ó, o panda. Depois eu falei para todo mundo, fecha o olho, pus o exercício de novo e falei, procure o panda. Todo mundo tá ali. Porque tiveram revelação. Aqui eu abro um parênteses do porquê ter um pai espiritual. O pai espiritual não é aquele cara que vai ficar te pegando no colo porque teu pai não pegou. O pai espiritual não é aquele que vai ficar te dando carinho porque teu pai não deu. Porque tua mãe não foi o que você esperava. O pai espiritual não é a substituição do pai natural. Não é. O espiritual não substitui o natural. Teu pai natural é esse. Deus te deu ele do jeito que é porque você foi um presente dado de Deus para a tua família. Não importa se é bom, se é ruim, se você conhece, se você não conhece. Teu pai é fantástico. Tua mãe é fantástica. E não me vem falar outra coisa. Porque fez você. E se fez você, eles são fantásticos.
Uau, já está lindo. Você já é resultado de algo fantástico. Só que o pai espiritual, eu sou pai espiritual da minha mãe, para você entender. Porque não tem a ver com quem é dono de quem. Porque a paternidade no Brasil é meu filho. Não, na Bíblia ninguém tem meu filho. Os filhos são herança do Senhor. É a mesma coisa que Deus dissesse: cuida dessa caneca para mim, Rosa. E você cuida, mas não é teu. E você tem que pegar, e dali a pouco Deus fala: me dá a caneca que eu vou beber café. Aí você tem que devolver. Filhos não são nossos. Filhos são heranças do Senhor. Então não me agarro. Eu treino, eu desenvolvo. Agora, a paternidade espiritual, por que eu sou pai espiritual da minha mãe? Porque eu sei apontar aonde está. Eu sei revelar coisas que ela ainda não sabe. Então, às vezes, minha mãe, ela tá ali, ou alguém tá, pastor, aonde está o panda? Eu vou dizer, está ali. Por quê? Porque um pai espiritual foi na frente. E ele vai te dar em 1 segundo que você levaria 1 ano para descobrir. Um pai espiritual não está ali para te pegar no colo, ele está ali para te empurrar para fora do ninho e dizer: pode ir que eu sei que você voa. Então eu não vou entrar no assunto paternidade, mas é só para dar uma pincelada aqui para o assunto não ficar vago. Agora, quando você aponta onde está o erro, ou aonde está o panda, ou aonde está o leão, aonde quer que seja que esteja ali obscuro, todos vão ter revelação. Então, nesse nível de revelação, de conhecimento de Deus, você precisa de pessoas que já conhecem. Você precisa não só de pessoas... Por que você precisa de pessoas que já conhecem? Porque vão adiantar o processo. Agora, quando você conhece, se você for falar para alguém fazer essa brincadeira, ou ver alguém tendo dificuldade para achar naquela brincadeira esse erro, esse bichinho ali, você não pode ajudá-lo a achar muito mais rápido? Esse é o poder de conhecer a Deus. Esse é o poder. Porque ainda que alguém te ensinou, olha, ore assim, faz assim, e você descobriu um mistério, quando você vê outro passando por aquela mesma dificuldade, você agora pode servir o outro, porque a revelação faz com que você conheça a Deus no nível que você possa desfrutar e fazer com que os outros desfrutem. O nível 1 é conhecer como Efésios capítulo 1, verso 7 diz, conhecerem, Pai, eu oro para que eles tenham o espírito de sabedoria e revelação, para que conheçais ao Senhor em pleno conhecimento, ou seja, para que eles analisem o Senhor, para que eles apalpem o Senhor, para que eles encontrem o Senhor. E assim, não pare quando você tenta descobrir algum assunto, você tenta algo na primeira vez que você não acha. Nem sempre você vai achar. Na verdade, Deus se revela para os interessados e para os inconformados. Eu amo conversar com pessoas que são inconformadas, porque tem gente que é assim, ó. A Andréia fala para mim, pastor, eu queria entender mais sobre o casamento. Aí eu falo, casamento é isso, sei lá, tá bom. E acabou. A minha pergunta é o que Deus fala sobre o casamento? Como ter um casamento em Deus? Como mergulhar nisso? E aí, o que era para ser casamento? Não existe um monte de gente que tem um ministério só de casamento? Por quê? Porque essas pessoas decidiram ser, Alex, o detetive do casamento. Não existe as pessoas que são pastores de empresários, porque essas pessoas decidiram aprender e entender Deus na área empresarial. Não existem pessoas que são intercessoras, porque essas pessoas decidiram procurar Deus e entender Deus na área da intercessão. Não existem 1000 tipos de coisas, porque a cada área que você se dispor a conhecer e você mergulhar profundamente, Deus vai se revelar a você. E quando se revelar, você vai ter conhecimento para apontar para os outros e dizer, é assim, faz assim. Quando eu vou, por exemplo, ouvir Cláudio Duarte, Josué Gonçalves, mestres do casamento, coisas que para a gente parece que estava na cara, não é? Quantas vezes você ouviu alguém que tem uma revelação profunda, que ele fala, meu Deus, estava na minha cara, como que eu não vi isso? É assim. O Senhor está, nesse exato momento, como onipresença e como onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está aí, Ele está aqui, Ele está lá na praça, Ele está no Japão, está na China, está em Poços,
está na África? Ele está. A questão é como ele vai se manifestar. Se ele está, bom, não é difícil de entender, mas eu quero saber como ele vai se manifestar. E para saber, eu preciso mergulhar. Então, se eu quero entender Deus, se eu quero conhecer Deus a níveis profundos, tudo começa aqui, no nível 1. Amanhã nós vamos falar do nível 2, depois do nível 3, 4, e vamos chegar no 5º. Mas o nível 1, ele é muito importante, porque é um nível onde você vai analisar, buscar Deus. Sabe, entender? É aquele nível 1 que você vai para a escola dominical aprender sobre temas. Aquele nível 1 que você vai nas escolas, você busca, você vai perguntar para quem já sabe. Nível 1 onde você vai ler livros, é onde você vai estar ali com o Espírito Santo, porque se tem alguém que sabe tudo, é ele. Então, quer aprender mais rápido? Vai por ele. A Bíblia diz, Jesus diz que enviaria um que nos ensinaria sobre todas as coisas. João, no seu livro, na sua carta para a igreja, ele escreve assim, a unção que dele recebeste, a pessoa do Espírito Santo, é verdadeira, não duvidosa, e ela vos ensinará sobre todas as coisas. Ou seja, todas as coisas é todas as coisas. Todas em português é todas, em inglês é todas, em hebraico é todas, em japonês é todas, aramaico é todas, em línguas que não existem mais é todas. Ou seja, o Espírito Santo pode te ensinar sobre todas as coisas. E o que você precisa é mergulhar em intimidade e perguntar ao Espírito Santo e se envolver a partir da pessoa do Espírito Santo, a ponto de que você só vai parar quando você descobrir algo. Dependente do assunto, todos nós nos apaixonamos por certos assuntos, sim ou não? Tem gente que gosta de algo, é normal, a gente dá atenção para um assunto. Eu, por exemplo, eu amo a área mística da Bíblia. Eu amo a área, sabe, do misticismo, do sentido místico, não do misticismo ruim, mas do místico do oculto, das loucuras, do que, por exemplo, de textos como a Arca de Noé, que todo mundo fica a Arca de Noé é igual Jonas, que todo mundo fica, Jonas era um pescador que virou conto de criancinha, e parece que esses textos são só textos, não tem esse sentimento de que falar, por exemplo, de Davi e Golias, Jonas e a baleia, Arca de Noé, não parece que a gente está contando, igual falar do Saci Pererê, da Cuca, contos, fábulas, porque a teologia que ela não explica, ela vai ou endemonizar, ou ela vai dizer que é assunto complexo demais. Eu já me apaixono por isso. Daniel na Cova dos Leões. Vou dar só uma pincelada aqui, que eu tenho 3 minutos e eu já acabei de explicar o que é conhecer mesmo. Por exemplo, a gente pensa que fica tentando entender que tipo de peixe engoliu Jonas, né? Porque não fala que é uma baleia, fala que é um peixe grande. Outros ficam tentando entender como que coube tanto animal dentro da arca. E outros ficam tentando entender como que o leão não comeu Daniel. E é a coisa mais simples do mundo. Porque a gente esquece que nós somos bidimensionais e existem reinos colidindo ao nosso redor a todo tempo. Não existe só o reino natural, existe o reino natural, o reino espiritual, e eles estão ali. Existe o reino dos céus, que são do Senhor, que é onde o trono dele está. Existe o segundo céu, onde há batalhas, onde a igreja está tomando território, onde Paulo vai dizer que nossas lutas são contra os príncipes dos ares, e existe a terra física. A questão é, quando Deus quer fazer algo, e como ele fez na arca, como ele fez com Daniel, e como fez com Jonas, e em outras coisas, é quando o céu invade a terra. Pensar que não caberia todos os casais de animais dentro da arca é coisa para beber na fé. E de fato parece que ia falar, isso aqui deve ser alguma parábola, alguma coisa, mas pensa, e se a arca fosse só um lugar de acessar outra dimensão? E que você crê que os animais saíram de todos os lados e foram para lá. Só que você não consegue crer que cabia lá dentro. Mas não precisa caber, porque a arca era só um portal bidimensional que jogava tudo para a dimensão Deus. E quando foi necessário sair, voltou. Ali, mas como é que o leão,
leão não comeu a ovelha, porque ali no mundo espiritual tudo voltou para sua forma, não existia animal carnívoro. Quando você lê Gênesis 1, diz que todos os animais comiam plantas. Por isso que a Bíblia diz que quando Cristo voltar, o leão pastará com o cordeiro, pastará. Por quê? Porque no ambiente Deus, leão é vegetariano. E tão é verdade que quando o ambiente Deus se manifestou dentro da cova, leão não comia gente. E é tão verdade que, independente do peixe que era, se fosse um lambari, e Deus falasse que ele chegou para comer Jonas, eu entenderia que a partir do lambari, Deus criou uma dimensão onde ele levou Jonas para o fundo do inferno. Porque, quando diz, o ventre do peixe, no inferno, eu fui ao inferno, o Senhor me ressuscitou. E eu abro um parênteses para te dizer que não tem lugar profundo que Deus não te tire, e não tem inferno que Deus não te resgate. Se colocares tua cama no alto céu, lá estarei. Se colocares no fundo do inferno, também estarei lá. Uau, eu amo esse. Eu amo esse Deus. Então, eu amo esses assuntos. Olha que interessante. Você sabia disso? Você tinha esse conhecimento que eu estou te falando? Talvez você já ouviu eu falando, mas tem gente que nunca parou para pensar por esse ângulo. Mas agora, como eu conheci esse assunto, eu posso te revelar. E quando alguém vem te falar alguma baboseira, tipo, você acredita mesmo que Jonas, que peixe comeu Jonas? Você fala, rapaz, se a Bíblia dissesse que Jonas comeu peixe e saiu, comeu uma baleia com a mordida, eu acreditaria. Porque para Deus não há nada impossível. Os homens querem entender Deus, Alex, a partir da cosmovisão do que é possível. Os homens querem conhecer Deus, Ruth, a partir das possibilidades da terra. Mas não é assim. Deus é Deus. E para conhecê-lo, você tem que se submeter. Então, independente da área que você gosta, eu gosto de falar de mulheres, eu gosto de falar de homens, eu gosto de todas as áreas. Deus tem algo a se revelar. E ele não vai se revelar só para você se sentir mais sábio. Ele vai se revelar para que você possa liberá-lo e ensinar outros o caminho mais rápido para conhecê-lo. Vai chegar um dia que nós vamos estar passando tanto conhecimento, e aí a Bíblia diz em Provérbios que na multidão de sabedoria há revelação, na multidão de conselheiros há sabedoria, há revelação. Então, nós vamos ter tantas pessoas falando de tantos assuntos que a igreja vai entrar num nível de tão maturidade que ela vai estar pronta para se casar com o noivo. Então, esse é o nível 1 do intimidade. Quando a gente fala de intimidade, a gente só pensa em pegar o louvor, né? Eu quero vestir tua camisa. Não, isso não é intimidade, não. Isso é adoração espontânea, chorona. Que é muito bom, também gosto. Mas intimidade começa no desespero por conhecer Deus, por entender o que Deus pensa a respeito. E como um detetive, analisar Deus em tudo, em todos, nas Escrituras e para todo canto. Aqui eu abro outro parênteses. Não é só nas Escrituras. Se você quiser hoje, Deus pode se revelar e te dar conhecimentos a partir de um passarinho. Tudo fala. Tudo revela a Deus. Então não ande como se hoje fosse um dia comum. Se acontecer algo, dê atenção. Se o mesmo passarinho sentar 2 vezes na minha janela, já basta. Para mim entender que Deus está querendo cantar algo novo. Que Deus está querendo que eu voe para algum lugar. Para entender que Deus está querendo me dizer que se tenho asas, não devo ficar parado. Então esteja atento a cada movimentação. E quando vê, não faça como alguém que passa, olha ali, nossa, morreu, hein? Não tem esses curiosos que vê um defunto, junto ali, olha, o que aconteceu? Ah, o acidente, tá, beleza, agora eu vou contar para os outros. Mas ele não sabe de fato. Diferente do detetive que vai lá, vai olhar, o carro veio por aqui, aconteceu assim, porque ele tem que dar um laudo do que foi aquele acidente. Não seja só alguém que passe, seja alguém que analise, receba, mergulhe e desenvolva. Amém? Amanhã continuamos daqui. Amanhã nós vamos falar do nível 2 de conhecimento. Amém. E por aí vamos. Um ótimo dia, uma ótima semana. Prossigamos em conhecer